Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje o assunto é o capítulo 1163 de One Piece. E antes até de ler, acho interessante pontuar o meu medo com o Domi Reverse. Mas isso é normal. Como o poder não foi explicado, as várias perguntas ficam me assombrando. Exatamente. Por exemplo, o Domi Reverse é algo evitável? Se é, na verdade, tem que ser. E sendo, qual o poder necessário para impedir que esse poder tenha efeito? A minha aposta era Haki, mas aí, o Shebek não tem Haki poderoso. Não, nada a ver, irmão. Enquanto tava curtindo a brisa desses pensamentos, me veio uma possibilidade para evitar esse poder. Para isso, você teria que evitar o motivo pelo qual o Domi Reverse tem efeito. Meu pensamento é simples, o Domi Reverse só tem efeito em pessoas que têm medo. Mas, não necessariamente medo de Imu. Se prestar atenção, antes de transformar o Shebek, Imu faz ele ter medo. O Brog certamente teve medo ao ver a sua mão explodida, até porque o coitado nunca desenvolveu o Haki do armamento para se defender. E o Dory e todos os outros gigantes tiveram medo ao ver o Brog ser transformado. Então o gatilho do Domi Reverse pode ser o medo. Caralho! Mas enfim, agora vou ler. Muito bem, terminei de ler essa preciosidade. E para começar, essa é a capa. Até parece que o Oda acompanha o Twitter brasileiro. O pessoal estava essa semana comentando que o Luffy não aparece no mangá, em Idade de Cachorro, há 3 anos e algumas semanas. Aí o Oda pensou, é mesmo? Então toma, agora temos o Luffy aparecendo enquanto faz parkour pelas ruas de algum lugar com macacos albinos. Inclusive, um tipo muito específico. O capítulo 1163, Promessa, retorna na conclusão da possessão de Imu sobre o seu filho Saturno. O que de cara já traz discussões. Até então, a linha guia da possessão de Imu era exclusivamente baseada no único caso conhecido. Para quem não lembra, Imu tomou de conta do corpo da Gunko em Elbaf, uns 4 meses atrás. E nessa possessão, ficou algo bem limpo. E aí, qual é a minha dúvida? Primeiro, o contexto. Essa última semana, dia 21 ou 22 de outubro, circulou uma foto de uma figuri da Big Mom. Se você não viu, era basicamente uma figuri sexualizado a Big Mom, a versão bando do Rocks. Aí entra o meu medo. A versão Gunko possui um significado ou só é daquela forma porque a intenção é criar figuras de Imu barra Gunko sem roupa, só de calcinha e etc. O meu medo é a escolha ser só isso. Tipo Yamato, porque a figura de Yamato não é mais masculina, sempre deixando os seios em destaque. É uma decisão de estética intencional. É uma forma de explorar a figura de forma sexual. Tipo assim, como os estudiosos costumam dizer, isso é um ponto pacificado. Ninguém discorda disso sem estar mal intencionado. É verdade. Então o meu medo é esse, como não dá para sexualizar, da forma que a indústria japonesa gostaria, a possessão no Saturno caiu para um lado mais demoníaco. Claro, espero que tenha um motivo. Entretanto, não vou me surpreender se esse motivo for puramente voltado para o comércio da sexualidade. Seguindo em frente, e ainda nessa possessão, com Imu parecendo um espírito possessor grudado nas costas do Saturno, temos uma cena deveras curiosa. E para falar dela, vou puxar um pensamento que me veio ao ler Jujutsu Kaisen. Nesse mangá, um dos métodos para se tornar mais forte é a criatividade. Quanto mais uma pessoa consegue usar da sua criatividade para explorar os seus poderes, mais poderosa essa pessoa pode ser. E para mim, One Piece também tem isso. Um dos métodos para se tornar poderoso em One Piece é a exploração da sua criatividade, principalmente em relação com os poderes de fruto e obviamente, com o Haki. Assim sendo, focando só em poderes, independente da origem do poder de Saturno ser de um fruto ou não. Então tá bom. Imagino que a criatividade ainda seja de extrema importância. Então, nessa cena em que Imu transforma as manchas roxas das patas de Saturno em patas de aranha e ataca todo mundo no seu entorno, imagino que isso seja a pura criatividade de Imu. A leitura de Imu sobre esse poder é muito mais abrangente que o Saturno, o que permite Imu explorar com muito mais eficiência o poder do Boi-Aranha. E aproveitando para falar sobre mecanismos de aumento de poder em One Piece, outro mecanismo, para mim, é o mecanismo de videogame. É como se cada personagem tivesse uma barra de experiência invisível que é preenchida conforme eles lutam. E isso só vale para o Haki e domínio sobre os poderes de fruto, mas especificamente o despertar. Salvo as exceções como a menina de Skypiea que nasceu com um Haki da observação poderoso. O restante precisa lutar e lutar para acumular experiência e evoluir igual aos personagens num jogo. Ou seja, porque a Big Mom não possui os poderes de Haki tão fortes quanto um Barba Branca e Kaido. Simples, porque ela não os usou o suficiente, além de não ter criatividade nenhuma em relação a esses poderes. Ao mesmo tempo que ela foi super criativa no uso dos poderes da sua fruta da alma. Exatamente. Pois bem, retornando à grande batalha, Imu se torna um nuvem de gás que afeta quase todo mundo.
Então o Roger coloca o Gaban para tirar os colegas da cena. Ao mesmo tempo, Garp aprende mais sobre a situação através de alguns marinheiros. Um ponto de destaque é que o Garp, já nessa época, não gostava dos dragões celestiais. No mínimo, ele não os respeitava. Já na outra ponta desse trisal, Shebeck encara Imu de frente, cheio de ódio e desejo. A dupla troca um simples cumprimento, algo como, oba, bom, e no segundo seguinte começam a trocar carícias. E nessa página, tem 3 coisas que me chamam a atenção. A primeira e menos relevante é a cena que Imu ataca com a sua pata. A minha impressão era que Imu tinha feito igual ao Katakuri, criando, entre aspas gigantes, um portal por onde a pata saiu. Inclusive, o Katakuri é um belo exemplo de criatividade. Dito isso, essa cena é só impressão mesmo, dá pra ver a curvinha da pata da aranha-boi. Agora sim, os pontos mais importantes dessa página são, em primeiro lugar, a frase de Imu. O mundo de Imu ainda há de ser concluído. Essa frase, somada a uma teoria que o mangaka lançou, deu força a uma teoria sobre o Imu ter criado o mundo. Assim, eu concordo que o Imu possa ter criado o mundo, mas não daquela forma, usando tecnologia ou poderes. O cara é imortal, além de controlar o mundo. Tempo e operários é o que ele mais tem. Seria o mesmo que criar um Terrari. Você não precisa ser um deus, ou possuir uma super tecnologia, ou magia para fazer isso. O Terrari vai ser montado como você quer e será o seu mundo perfeito. E se de repente surgir alguma coisa problemática, basta mandar alguém ou ir pessoalmente e o eliminar. Se pensar bem, cada ilha de One Piece é como um mundo independente. E manipular a história ou apagar desafetos é simples. Os caras convenceram o mundo que os dragões celestiais são deuses, ou que uma criança de 8 anos afundou uma frota de navios. Então acredito que a fala de Imu será algo mais simples mesmo. Imu é o governante do mundo, logo, ele tratar o mundo como o seu é natural. Dito isso, a teoria que tenta explicar o Dome Reverse, ali é interessante, recomendo ver. Bem, agora vamos ao segundo ponto importante, o Garp decide ajudar o Shebeck. Assim, tô muito curioso para ver como o Oda vai justificar o governo mundial não eliminar o Garp. Ok, ele vai ser usado como bode expiatório para o evento de God Valley e vai se tornar o herói da marinha. Porém, nada impede que o governo emboscasse o Garp num outro momento, num outro dia. Se quiser sim, mano. E sobre isso, eu tenho uma ideia, mas essa ideia me soa muito insana. Então vou deixar para soltar ela no final do capítulo. Então beleza, assim o capítulo segue mostrando o momento em que o Capitão John decide trair o Shebeck. Ele usa os seus poderes magnéticos para atrair todos os tesouros espalhados pela ilha e acaba puxando o Dragon junto. Esse movimento do John acaba desencadeando uma sequência de acontecimentos. Primeiro, Dragon não consegue alcançar um navio da marinha, o impedindo de fazer uma idiotice. O que a marinha iria fazer com o bebê ao descobrir que um dos filhos do Garlin sumiu? Mas enfim, o cara tem uns 17 anos, então está liberado ser burro. Ué. Outro efeito da jogada do John, dessa vez foi negativo para ele, foi que o seu movimento ativou a ganância do seu colega Ganzui, o que nos permitiu ver mais uma fruta conhecida aparecendo. Ganzui foi usuário da fruta bambu no Mi do Mr. Five, saudoso agente secreto da saudosa Baroque Works. E aparentemente, o Capitão John quase foi conhecer o Jesus da Marvel. Agora também sabemos o porquê o Ganzui não saiu de God Valley com vida, o cara decidiu trair todo mundo. O próximo alvo foi o Chique, o gato dourado. Uma inteligência muito admirável. Mata os aliados, e depois vou ter que lidar com os inimigos sozinho. Um verdadeiro gênio do seu tempo. Mas bem, foi graças à interferência do Ganzui que o Dragon escapou da atração magnética. Porém, o que vai acontecer com o Dragon, podemos falar depois, porque antes disso temos um painel com o ataque combinado contra Imu. Esse painel com Garp, Roger, Shebeck, Kaido, Big Mom e Barba Branca lançando ataques é interessante, mas ficou uma merda. A animação deve compensar, ou assim espero. Dito isso, legal. Acho que Hakua é o primeiro golpe com o nome do Barba Branca. Você acha? E o golpe do Shebeck ser pandemônio é algo que definitivamente combina com ele. Infelizmente, o painel não ficou legal, então não dá pra entender o que o Shebeck fez. Já sabemos como é os ataques dos outros, então poderia dar um destaque maior para o golpe do Shebeck. Mas até aí, fazer o que né? Bom, na sequência, vemos o Imu lançando o Haki do Rei por toda a ilha, enquanto descobrimos que o Dragon perdeu o Shanks. Já vou adiantar que não acho que isso tenha um significado profundo, que o bebê Shanks tenha algo de especial ou coisa do gênero. Nem mesmo o fato de, aparentemente, ele não sofrer nenhuma influência do Haki de Imu, eu considero como significativo. Nem o Dragon foi influenciado. Ou seja, talvez os dois não estejam no alcance do Haki. Enfim, pelo menos por hora, não vou dar muita importância para isso. E, além disso, ainda bem que ele perdeu a criança.
Não seria muito coerente ele deixar a criança com piratas, mas deixar com a marinha iria fazer menos sentido ainda. É verdade! E com isso, mais um dos mistérios de God Valley é resolvido. O que nos leva para o final do capítulo. Primeiro, vale pontuar o momento em que a Big Mom passa a cobrar uma dívida do Kaido por ter levado a fruta. O que antes eu via como a Big Mom, sendo só uma velha maluca, agora dá pra dizer que ela tinha algum mérito nessa cobrança. É uma cobrança justa. Exatamente. E aqui chegamos no final do capítulo de verdade. Momento em que Imu, antes de usar o Dome Reverse, ele primeiro mexe com o Shebek. Ele primeiro revela saber da existência do filho e da esposa, fazendo o Shebek ter medo. Só então Imu usa o Dome Reverse, e como o Shebek sentiu medo, não de Imu, mas sentiu medo de que sua esposa e filho fossem perseguidos, o poder de Imu teve efeito. E aqui, vou lançar a minha teoria, uma das mais malucas que já pensei, nessa minha vida de pouco mais de 150 anos. Porque o Garp, mesmo se aliando aos piratas contra Imu, não foi sentenciado à morte. Simples, Shebek ao ser transformado pelo Dome Reverse, não cairá sobre o domínio de Imu. Não só não será controlado, como vai expulsar Imu do corpo do Saturno. Depois disso, ele vai se voltar contra Roger e Garp. O porquê, não me pergunte, mas vai ser nesse momento que Garlin vai retornar. Ele vai ver Shebek transformado, vai achar que ele é um aliado e vai partir para cima do Barba Branca e os outros. Garp e Roger vão vencer o Shebek transformado, livrando Imu de um problema que ele mesmo criou. E como Garp fez esse favor de derrubar o Shebek, Imu vai decidir ser misericordioso e permitir que essa pequena formiga continue existindo. Certamente que sim. É isso, essa é minha teoria insana. Uma teoria para fechar o capítulo 1163. Shebek vai ser transformado, porém manterá a consciência, fazendo o Imu tremer na base. Ou não. Bom, é isso, vou ficar por aqui e até a próxima. E como sempre, não se perca!